Paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a tua vida. Eu sou o apóstolo Rogério Xavier e tenho uma palavra de fé ao seu coração nessa manhã. Que Deus possa abençoar a tua vida em nome de Jesus. Eu queria falar com você hoje sobre a necessidade de reparos em nossa vida cristã. Tem um livro da Bíblia, livro do profeta, do homem de Deus chamado Neemias, que na realidade na Bíblia hebraica Neemias e Esdras são um só. Esdras reparou o templo e Neemias reparou o muro, e assim faz um conjunto da obra. A necessidade de reparos na vida espiritual representa o templo, e a necessidade de reparos na nossa vida física, vida natural, representa os muros. Interessante que o livro de Neemias, que foi escrito aproximadamente 444 a.C., conjuntamente com o livro de Esdras, que formam um só volume, um só tomo. E eu quero ler uma porção desse livro que, conhecido na teologia, nós chamamos de perícope, que está no capítulo 1 do livro de Neemias, quando um servo por nome Anani traz notícias de como está Judá. E quando Anani diz para ele o que aconteceu com Judá, está aqui no versículo de número 3, diz assim: que os que ficaram na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendidos, e as suas portas queimadas a fogo. O que Neemias vai fazer? Qual é a primeira situação quando nós sabemos que alguma coisa em nossa vida, seja ela sentimental, financeira ou familiar, está em miséria? Que é o que ele está dizendo aqui, que precisa de reparos, que as portas foram destruídas pelo adversário. Então, quando a porta da nossa casa, e nós estamos falando de Judá, né? A palavra Judá quer dizer louvor, a tribo do louvor, ou de Israel. Quando as nossas portas estão destruídas, isso quer dizer que existem brechas, ali o adversário entra, né? Todo tipo de coisa ruim entra por aquelas portas, né? Pragas, animais ferozes, enfim, entram por ali e fazem morada. Começam a fazer morada onde? Dentro da cidade e dentro do templo de Deus. Então, o que acontece? Qual é a primeira posição que eu tenho que tomar quando eu entendo que as portas, existem brechas, as portas foram destruídas e eu preciso reparar a minha vida? Neemias, ele vai dar o que ele fez primeiro, está no versículo 4. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, chorei, lamentei por alguns dias, porque toda destruição ela traz o quê? Choro e lamento. Talvez você que está me ouvindo tenha alguma área da tua vida, alguma porta do teu muro, que é a tua vida física, a tua vida natural, ela foi destruída e precisa ser reparada, precisa ser edificada, precisa ser construída. Então a primeira coisa, o que nós fazemos sempre é lamentar e chorar. É lamentar e chorar. Choramos, lamentamos: olha, fulano me fez isso, ou está ocasionando isso, ou alguma situação não está bem, olha, alguma coisa, olha, minha vida sentimental foi destruída, ou a minha vida familiar foi destruída, ou a minha vida financeira foi destruída, enfim, alguma área, ou a minha saúde está destruída, ou estou em um estresse tremendo. Nós começamos a lamentar.
lamentamos para cá, lamentamos para lá. E Neemias ele fez isso. Primeiro momento que ele soube que Jerusalém estava com as portas destruídas e os muros fendidos, Neemias lamentou e chorou. Ele sentou a chorar e lamentar. Só uma coisa, a Bíblia não relata que Neemias foi lamentar e chorar para alguém. Primeira coisa que tem que fazer, não adianta você lamentar e chorar para o vizinho. Não adianta você lamentar e chorar para quem não pode te ajudar. Você tem que se assentar, chorar e lamentar para Jesus. A primeira coisa que tem que fazer no meio de uma situação que você vê que alguma porta da tua vida foi destruída. Nós vamos ver que 12 portas foram destruídas em Jerusalém. 12, cada uma representa uma área da vida. Mas nós não queremos falar sobre isso. Foi o quê? Sentar e lamentar e chorar diante de Deus. Aí a Bíblia vai dizer no versículo 4 que ele fez o quê? A primeira coisa, por alguns dias ele começou a jejuar. Um problema muito grande atual dessa cristandade contemporânea é que não jejua mais. Quando Neemias soube, ele soube que as portas da casa, da cidade de Deus estavam destruídas. E a casa de Deus hoje é você, a casa de Deus hoje é a tua casa. Os muros hoje, o templo, por isso que Esdras e Neemias, eles são juntos. Porque não existe separação da minha casa e da casa de Deus. Logo a minha casa estando bem, a casa de Deus também vai estar bem. Logo os meus muros estando restaurados, eu vou para a casa de Deus para celebrar, para adorar. Mas se logo os meus muros não estão restaurados, muitas vezes eu vou para a casa de Deus para murmurar, para reclamar, porque o meu espírito, a minha alma, a minha alma já está angustiada, a minha alma já está desfalecendo. Então, em vez de eu chegar na casa de Deus e criar uma construção maior, ajudar na construção de valores espirituais, agregar valores físicos na casa de Deus, não, eu vou começar a olhar o que está, criticar, em vez não vou ajudar, porque os meus muros, a minha casa, ela está destruída, está fendida. Então Neemias ele vai nos ensinar que nós temos que jejuar. Neemias ele vai me ensinar que eu tenho que fazer o quê? Jejuar. Então a primeira coisa que eu quero dizer para você é o seguinte: quer vitória? Está com um problema? Não adianta ficar lamentando e chorando para os outros, porque ninguém vai resolver seu problema. Vai lamentar e chorar para quem pode resolver o teu problema. Vai lamentar e chorar para quem pode fazer alguma coisa para você. E quem pode fazer alguma coisa por você é Deus, em nome de Jesus. Jeremias, o nome dele quer dizer Jeová consola. Então quando ele começou a jejuar, lamentar e chorar diante de Deus, e o texto vai dizer no versículo 4 que ele começou a orar, Jeová veio consolar Neemias. E aí, a partir daí, Neemias ele vai tomar uma atitude. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer: lamentar, chorar, jejuar e orar para quem pode fazer alguma coisa para mim, por mim. E esse é Jeová. Jeová quem que é? O Senhor. Jeová é a tradução ou a transliteração de quem é Deus, é o Senhor das nossas vidas. Então o que adianta eu lamentar para o vizinho? O vizinho vai resolver meu problema? O que adianta eu lamentar para o meu amigo? Ele vai resolver meu problema? Talvez não, talvez até ajude com alguma coisa, mas quem tem solução certa, severa para você, é Deus. Então nessa manhã nós temos que aprender que a primeira coisa, se eu tenho que lamentar, se tem que chorar, lamente e chore para Deus. Jejue e ore, isso independe. Se você está numa situação, nós estamos falando aqui de uma situação de reparo, que a nossa vida precisa de reparos. Aí no capítulo 3, você vai ver 12 portas que vão ser reparadas, e os muros. Reparar situações das nossas vidas não são fáceis. Nunca é fácil. Você vai ver no capítulo 4 do livro, eu estou fazendo aqui que os inimigos se levantaram, porque não querem ver o bem de alguns.
E os inimigos estavam ali. Aliás, eles estavam morando dentro do templo. Então quer dizer, Neemias ele já tinha uma direção. Ele não foi perguntar, será que eu devo fazer isso? Será que eu devo fazer aquilo? Não. Ele chorou, lamentou, jejuou, orou e Deus deu uma direção para ele. E quando ele foi com alvo, com propósito de reparar. Não foi perguntar. Deus não opera na dúvida. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então você que está me ouvindo, eu estou com problema na minha vida sentimental, vai orar, vai jejuar, e na hora que Deus falar para você, faz assim, faça, porque Deus vai te dar vitória. Repara isso. Repara. É incrível como dentro da casa de Deus nós vamos, por exemplo, filhos que dominam os pais. Se você não reparar isso, meu pai, se você não reparar isso, minha mãe, futuramente você vai pagar a consequência de não reparar. Mas como eu tenho que fazer esse reparo? Lamentando, chorando, jejuando e orando aos pés do Senhor. Deus vai te dar direção. Não, nunca pode se tornar sim, mas sim pode se tornar não na vida da criação dos teus filhos. Por isso que está desse jeito. Então repare isso aí. Repara, vai orar, vai jejuar, vai lamentar, vai chorar aos pés do Senhor. Deus vai te mostrar, ou já está na palavra dele, correto? Busque na palavra do Senhor e Deus vai te direcionar o que você tem que fazer para reparar essa porta aí. Porta da educação familiar, porta da criação dos filhos. E muitas vezes sabe o que acontece? A direção está aqui na palavra, mas nós não queremos. Nós queremos só aquilo que é agradável. Ai, que maravilha. Não, tem problemas. Tem problemas. Eu estou com um problema, pastor, no meu casamento. A minha vida sentimental está arrebentada. Primeira coisa, vai lamentar e chorar e jejuar e orar aos pés daquele que pode fazer alguma coisa para você, por você. E daí, se você não tem direção, faça que nem Neemias, procure a Esdras, o teu sacerdote, fala com ele, pastor, eu estou passando tal coisa, o que o senhor me informa na Bíblia? Qual é a palavra de Deus que o senhor tem para essa minha situação? Porque você vai ver que no livro de Neemias, o que Esdras fez foi ler o livro da lei. Foi aquela conversinha de carotinha, de papo furado, que o escritor do livro tal falou, que o escritor não sei de onde, meu irmão. A nossa bússola é a palavra de Deus, não é livro não. O livro é bom quando está inserido aqui. Já disse e vou retornar a dizer, a Bíblia ilumina o livro, a Bíblia ilumina o homem, não é o homem que ilumina a Bíblia e não é livro nenhum que ilumina a Bíblia. A Bíblia é luz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Você sabe qual é o problema hoje? Que às vezes nós queremos reparar a nossa vida, mas não consultamos o nosso sacerdote. Não consultamos o nosso pastor. Quem é o teu líder? Vai para a internet buscar direção? Direção se busca de 3 maneiras: jejum, oração e palavra. Se eu não tenho condições de entender a palavra, eu tenho que buscar o meu sacerdote, para que o reparo seja eficaz. Você sabe o que está acontecendo hoje dentro da igreja? As pessoas querem esconder as coisas do sacerdote. As pessoas querem se esconder, para na hora que vier o erro, vir chorar, mas não contar a verdade, não contar o que fizeram. Entenda uma coisa, meu irmão, se você levar o seu filho para o mundo, você vai pagar o preço. É você que vai pagar o preço amanhã. Escreve aí, escreve, o pastor falou
que se eu não conduzir a minha casa através da palavra, as minhas portas vão ser queimadas pelo adversário. E é isso que nós vimos. É isso que nós estamos cansados de ver, perdão. Portas sendo queimadas e o adversário entrando. Jesus, ele bate na porta, né? Mas o adversário não, ele arromba. Ele arromba não, ele bota fogo e entra. Foi isso que aconteceu com Jerusalém. Jerusalém, por causa da iniquidade de não observar mais a palavra, teve as suas portas queimadas com fogo. O templo destruído. Porque o adversário, antes de entrar no templo, ele entra na casa. Antes de entrar no templo, ele tem que quebrar o muro. Antes de entrar no templo, ele tem que queimar as portas. Aí depois ele vai entrar e vai destruir o templo. É assim que ele faz conosco. Primeiro ele destrói o muro, ó. Depois ele entra aqui e acabou. Então existem momentos que nós temos que reparar, edificar algo ao Senhor. Então eu estou sem força. Quantas pessoas hoje, porque aconteceu, e olha, me procura e diz: pastor, eu estou sem força. Pastor, eu não consigo. Faz que nem Neemias, meu irmão. Para tudo, vai lamentar, vai chorar, vai jejuar e vai orar. O princípio é esse. Depois, se não tem, você não consegue ter entendimento da palavra de Deus, vai até o seu sacerdote. Teu sacerdote tem que ter. Se tiver sacerdote também que não conhece a Bíblia, então entrega o cajado, irmão. Se tiver sacerdote que não lê a Bíblia, então você não é sacerdote, você não é pastor. Talvez você seja profeta. Porque o pastor, ele tem que ter Bíblia, ele tem que conhecer. Ele tem que entender isso aqui para pastorear. E ele tem que ter um mestre. Se ele não conseguir te dar uma resposta, ele tem que procurar um mestre. Né? Mas quantos pastores não quer ter mestre, né? Também é outra. Não quer sentar para aprender, eu já sei demais, já mesmo. Então nós precisamos reparar. Precisamos reparar as nossas vidas. Aonde é que precisa do reparo? Eu não consigo educar os meus filhos. Está aqui. Se eles vão ouvir, o problema deles, mas está aqui. Ensina o teu filho no caminho que deve andar, e ainda velho não se desviará dele. Pastor, o meu casamento está indo a ruínas. Aqui. Nós vamos ter várias afirmações de tudo que um casamento precisa. Vida sexual, livro de Cantares. Casamento como deve ser feito, Pedro, Romanos, 1 Coríntios. Tem. Vida financeira. Buscar primeiro o reino do céu, a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Como se conduzir. Eu tenho uma empresa e nada dá certo lá, mas na hora que chega na empresa é uma bagunça. É sujo. Aí você que está me ouvindo, tem uma padaria, uma pizzaria, uma loja, seja o que for, tem que ser limpo. Quem é que vai sentar num lugar sujo para comer, irmão? Não vai sentar. Temos que aprender com Salomão, né? Organização de igreja. Chega na igreja uma bagunça, uma baderna. Não tem ordem, não tem decência. Tem que ser reparado. Mas se falar, o irmão vai embora, problema dele. A igreja é lugar de ordem e decência. Não é lugar de bagunça, de baderna, parque infantil, lugar de comer bolacha, lugar de, irmão, as crianças levar brinquedo para ficar correndo com o carrinho. Ensina o teu filho no caminho que deve andar, a palavra. Então nós precisamos reparar. Reparo dá trabalho.
Reparo suscita inimigos. Reparo suscita muitas vezes divisões, mas precisam ser feitos. E precisam de direção. E a direção é oração, jejum e palavra. Lamentar e chorar aos pés do Senhor. Oração, jejum e palavra. Eu não tenho, não consigo ainda. Então busque ajuda sacerdotal. Busque ajuda pastoral. Como é que nós queremos receber alguma coisa? Olha lá, ó, o mestre Adson Belo está aí, ó, Tito 2, manda aí, pastor. Mestre, se eu preciso de ajuda, eu vou procurar um mestre. Na minha igreja eu tenho um mestre, tem um aí que está falando aí, ó. Bispo Adson Belo, mestre da palavra. Pergunta para ele se às vezes se eu tiver alguma dificuldade, se eu não procuro saber, se eu não procuro entender. Então nós precisamos reparar, nós precisamos edificar o que está errado. Agora hoje nós vemos o quê? Uma baderna na vida física, e logo essa baderna vai tomar conta da vida espiritual. Porque a baderna na vida física, os problemas, a porta que você deixou o adversário fender em fogo, fogo das paixões mundanas, fogo da imoralidade, eles vão fendendo porta, fogo daquilo que você sabe que não é segundo a vontade de Deus, então vai fender a porta, e o inimigo vai entrar, e a próxima coisa que o inimigo vai destruir é o templo. Então eu preciso reparar as minhas portas, preciso edificar as minhas portas. E daí você vai ver que Neemias, ele não vai fazer isso sozinho. Orar, jejuar, ele vai fazer sozinho. Mas edificar a porta, ele não vai fazer sozinho. Ele precisa de ajuda, ele precisa de um corpo que ajude ele agora na construção disso. Precisa de um corpo, de um ministério, de doutrina. Ele precisa de ensino. E aí ele vai procurar ajuda. Ele vai pedir ajuda nas tribos. Vai procurar homens que estão dispostos. E você vai achar onde? Dentro da igreja. Nós temos aqueles agora que as portas foram destruídas porque são desigrejados. Não tem igreja. Então, querido, Alamandoi Rabá, Xedere Calassuri, Calabá, Alamandará, precisamos parar. Olha lá, o bispo Adson, o mestre Adson está dizendo assim: tem de reparar, meu apóstolo, tem de reparar, querido. Temos que reparar, temos que edificar. Está aqui, ó, o profeta Edísio Miguel dizendo: é forte, né? É forte, querido, é forte. É forte porque nós estamos vendo isso. Nós estamos vendo aqui no bairro onde eu moro, rapaz, está uma coisa louca. Não tem nada contra isso, porque onde eu comecei assim, mas briga ali com o pastor, já sai e faz uma igreja. Eu não ando no meu bairro 200 metros sem ter uma igreja. Mas o problema não é ter a igreja, o problema é a igreja não ter condições. Procure condições, pastor. Vamos estudar, vamos se unir, mas nós não se unimos porque ninguém quer. Porque não quer reparar. As pessoas vão até a igreja porque precisam ser reparadas. As pessoas vão até a igreja, vão mudar o termo, ser edificadas. As pessoas vão até a igreja porque há portas na vida delas que foram queimadas a fogo. E agora elas precisam de ajuda para que a porta seja colocada novamente no lugar. A porta é Jesus. E nós precisamos agora, mudando
o foco, ajudar essas pessoas como corpo que é a igreja. Como corpo que é a igreja. Alamachura macandará. Alamandará. Para quê? Para que tenha templo. Porque se as portas não tiverem edificadas, se as portas não forem reparadas, se os muros não forem reparados, logo o templo vai ser destruído novamente. Não tem como. Se eu não reparo o muro e arrumo as portas, mesmo que o templo esteja edificado, ele vai ser destruído novamente. Então eu não posso somente ser espiritual. O meu espiritual tem que me fazer entender que eu preciso tomar atitudes no mundo físico para que haja reparo, edificação em nossas vidas. Nossa irmã Genilda está dizendo aqui, é verdade. Nós precisamos fazer isso. Nós precisamos fazer isso. Então, querido, você que está me ouvindo nesse dia de chuva aqui, eu estou aqui na minha varanda aqui, dando uma olhada aqui, está vendo? O tempo está chuvoso, né? Nós precisamos urgentemente, com fé, reparar dá trabalho. Reparar dá um trabalho tremendo, né? Mas precisamos reparar. Precisamos fazer algo por nós. Precisamos fazer algo por nossas famílias. Precisamos, às vezes, fazer algo para a nossa vida financeira. Eu tenho certeza que se você chegar no seu pastor e dizer, pastor, seja sincero, precisa mudar aqui para o meu negócio andar, se levar até ele. Se a igreja, porque o sacerdote, você tem que começar a olhar pela igreja. Se a igreja for organizada, o sacerdote tem condições de te direcionar. Se a igreja não for organizada, ele não tem condições de direcionar em relação à administração e organização. Se a vida do sacerdote com a sua esposa for uma vida de caráter, de moral, onde você vê a vida deles e quer espelho, então eles têm condições de te aconselhar na área sentimental. Se não tiver, se a vida deles já for uma baderna, uma bagunça, como é que ele vai te aconselhar? Tem gente que diz assim que pastor é ladrão, que pastor é isso, que pastor é aquilo, não é isso? Bom, todo pastor que é sério, ele tem uma história. Sério, ele tem uma história. Você sabe por que as minhas ovelhas aqui, elas não me chamam de ladrão, não usam essas palavras torpes contra um servo de Deus? Porque eu tenho história. Meus pastores, a maioria, tem uma história, tem experiências. O bispo Adson que estava aí, ele tem experiência de vida. O bispo Davi tem experiência. A bispa Neisa tem experiência. Eu tenho experiência, história com Deus, história de crescimento. Então, eu posso aconselhar alguém porque eu tenho uma história. Você tem que ter história. Nós temos que ter uma história de crescimento. Nós temos que ter uma história. Estou aqui também com o pastor apóstolo Lucas Câmara. Deus abençoe, querido. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a tua família. E estamos aqui para crescer juntos no reino de Deus. Precisou à disposição. Então nós precisamos reparar, precisamos edificar, precisamos construir uma história de fé, uma história de vitória. E a história de vitória e de fé passa por qual situação? Eu entender que não adianta eu ser espiritual e não reparar o meu muro, não reparar as minhas portas, porque senão tudo aquilo que eu construí no mundo espiritual vai cair por terra, vai cair, o adversário vai entrar. Então eu preciso, mesmo em meio à dificuldade, mesmo enfrentando os inimigos, reparar os meus muros
e edificar as minhas portas. Assim, Deus vai me dar a vitória. Neemias vai dizer: a alegria do Senhor é a nossa força. No meio das dificuldades, quando eu estou disposto, quando eu busquei direção de Deus, o Senhor, no meio da dificuldade, Ele vai me dar força e vigor para vencer todas as barreiras que se oporem. Eu só não posso perder o foco e a direção. Eu só não posso perder a minha visão. Se eu tenho uma direção, eu tenho um propósito. Deus falou comigo na minha alimentação, no meu choro, no meu jejum e na minha oração. Eu tenho que ir no foco, buscar ajuda, não andar só, buscar ajuda, e Deus vai abençoar. Deus vai nos fazer crescer, Deus vai nos fazer prosperar, porque foi isso que aconteceu com Neemias. O povo que estava em miséria prosperou. O povo que estava em miséria, ele viu a mão de Deus. O povo que estava em miséria viu os inimigos caírem por terra. Mas o que eles fizeram? Repararam o muro, edificaram as portas, e daí viram a prosperidade de Deus, viram a alegria do Senhor sobre a vida deles, viram os inimigos serem destruídos, e uma vida espiritual não ser uma vida de momentos espirituais, mas uma vida de crescimento espiritual, cada dia crescendo, cada dia, como diz Filipenses 1,6, aquele que começou a boa obra, Ele a aperfeiçoará. Cada dia vai crescer, cada dia vai conquistar, cada dia vai se expandir, porque não é momentâneo. Quando eu resolvo meus problemas, quando eu oro e jejuo, veja, uma atitude espiritual de Neemias, orar e jejuar, lhe deu forças, o facultou, o deu poder, não só no mundo espiritual, mas no mundo físico, porque não adianta eu falar em línguas 24 horas por dia. Eu falo em língua, alamá, semá, falo, remanacheha, remexerramá. Você sabe o que eu estou falando? Louvado seja o Deus de Israel, merecheha, remehacheha, laha, elaha, shelaha, leha, eleha, she, alabá. Falo, elecherehala, shela, ela, ramalá, xerela. Eu falo, emalá, xuriandará, reabá. Mas isso alegra a minha alma, porque a Bíblia diz em Coríntios que isso me edifica, me dá fé, me fortalece para tirar isso daqui e colocar aqui na minha vida física. O que eu estou dizendo? Que Deus é santo, e que a minha vida tem que ser santa. Então não adianta eu só falar aqui e não colocar isso em prática na minha vida. Eu tenho que edificar a minha vida física nos parâmetros da santidade, nos parâmetros da santidade e nos parâmetros da palavra, porque a palavra é santa. Aí tudo vai bem. Aquilo que estava em miséria, aquilo que estava em destruição, jejum e oração, e busca pela palavra, pelo ensino sacerdotal, começou a produzir vitórias. Não só ímpios abençoando a obra, ímpios abençoando a tua vida, porque a Bíblia diz que Deus usou um rei, Rastaxerxes, para abençoar a vida de Neemias, os muros de Neemias. Você fala, mas como? Ele não construiu os muros de Jerusalém? Sim, mas quem tomou atitude foi ele. Então quando você toma atitude, Deus ele vai agir na tua vida, mas não é atitude sem pensar, não é atitude sem oração, não é atitude
sem jejum não é atitude sem ser pautada pela palavra. Tem que pautar pela palavra. Meira cheira lá. Deus abençoe aí o nosso irmão Mauro aí, vaso de Deus. Nosso irmão Leandro aí, o cantor Leandro. Deus abençoe a tua vida, profeta. Remanamaha, tá por onde? Tá pelo sul ainda? Remamimihaçui. Os irmãos estão entendendo? Então, não adianta eu ficar... Sabe o que eu acho interessante? Eu vou ao monte. Faz algum tempo, bem verdade que eu estou voltado a orar no meu quarto, voltado a orar na minha casa. Hoje meu estúdio aqui é a minha varanda. Mas eu sinto forte a presença de Deus. Isso quer dizer que o Espírito está confirmando a palavra. E tem gente que mora no monte. Você sabe por que muitos moram no monte? Porque ele não quer reparar o muro. Ele tem medo de reparar o muro e as portas. Então ele fica no monte. Porque ele sabe que se ele descer do monte, ele não tem condições de reparar. Ele não tem coragem. É que nem... Como, pastor, isso é só sem Hebreus 11. Você vai ver que tem homens que vivem em cavernas. Mas tem os heróis da fé. Os heróis. Aqueles que oraram, jejuaram, mandaram a mão na espada, mandaram a mão na marreta, mandaram a mão na picareta, mandaram a mão e falaram, vamos para cima, porque Deus vai nos dar vitória. Buscaram em oração e jejum, buscaram pela palavra, e Deus foi com eles. Mas teve uns que não, que sempre ficaram lá, ó, tal. E muitos são assim, tem medo de tomar atitudes espirituais. Tem medo de falar a verdade. Eu não tenho medo de falar a verdade, não. Porque eu dependo de Deus. Sempre dependi de Deus. Entendeu? E temos que ser assim. Repare. Edifique as portas. Não deixe Satanás entrar pelas brechas dos muros. Não deixe Satanás queimar a porta. Inimigo força da tua vida. Emende rasura calabá. Sabe onde é a porta das nossas vidas? Ó. Isso que a Bíblia diz. Os olhos são a porta do corpo. Onde me for, pai. Aí depois, se ele queimar aqui, queimou com angústia, queimou com amargura, queimou com crítica. Não. Olha, se espere em Neemias, vai orar, vai chorar, vai lamentar, vai jejuar aos pés daquele que pode fazer. Não olha para ninguém, olhe só para Jesus. E aí, profeta, pastor Paulo, tudo bem? Deus abençoe a tua vida. Amém, Vitor, que é fácil. E aí o que vai acontecer? Deus vai prosperar. Deus vai abençoar. Porque eu recebi direção de Deus. No capítulo 12, a dedicação dos muros. As coisas já vão bem. A miséria foi tirada. Deus usou os ímpios para abençoar Neemias. E Neemias, ele conduziu o corpo, que é a igreja, em vitória. Então, vamos ficar assim. Lamente, chore, jejue e ore. Tem algum problema? Procura a palavra. Se você tiver condições. Se não tiver, procure teu sacerdote. Peça para ele destruir. Como é que eu faço para reparar? Às vezes não foi destruída, só está precisando de reparo. Às vezes ainda, os muros ainda não foram destruídos, mas precisam ser reparados. Como é que eu faço para reparar? Ó.
Caiu. Está aqui, ó, querido. A palavra de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Santifica-os na verdade e a tua palavra é a verdade. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua casa. Que Deus abençoe a sua família. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, nesse final de manhã, princípio de tarde, aonde a Bíblia nos ensina no Salmo 91 que há demônios que agem ao meio-dia. Nós repreendemos todo o poder de Satanás contra a vida dos teus filhos, daqueles agora que nos ouvem, daqueles agora que nos veem, Pai. Ó Deus poderoso, que o Senhor possa abençoar a vida deles, da força, da graça, da unção, Pai, para eles poderem, ó Deus, vencer todas as armadilhas de Satanás, vencer todo o poder do inimigo. Pai, dá força para eles se levantarem. Talvez alguém que esteja me ouvindo nessa hora esteja fraco, esteja desanimado, esteja sem força para vencer, Deus. Eu quero ser um Neemias da vida deles. Vamos, meu irmão, levanta. Vamos, meu irmão. Chora na presença de Deus, lamenta na presença de Deus, jejua na presença de Deus, ora na presença de Deus e se levanta. Conheça a palavra de Deus, porque Deus tem vitória para a tua vida. Que o Senhor possa te abençoar, meu irmão. Que o Senhor possa derramar das grandiosas bênçãos dele sobre a tua vida. Se está em dificuldade, a alegria do Senhor é a tua força. O Espírito de Deus habita em você. Se levanta. Olha para o céu, olha para o Senhor, porque Deus é Deus de vitória. Que Deus te abençoe, que Deus guarde a tua vida, que Deus te prospere, em nome de Jesus. Um beijo no teu coração, apóstolo Rogério Xavier, Zona Leste de São Paulo, Vila Verde. Fica com Deus.